Infância. Começa com o primeiro contato com o mundo e a etapa da vida na qual vemos e fazemos coisas pela primeira vez. E o que faz parte dela? Amor, descobertas e desenvolvimento. Família e aquela rotina. Fraldas, comer, dormir, mais fraldas, comer, dormir de novo, fraldas, comer, dormir, dormir, dedo na boca. Espera! Mamadeira? Dedo na boca? Chupeta? Isso precisa mesmo fazer parte da infância? De acordo com os estudos, não pode e nem deveria. Apesar de muito comuns, os hábitos de chupar dedo, chupeta e mamadeira comprometem muito a criança, tanto a nível da oclusão, que é basicamente o encaixe não harmonioso dos dentes das arcadas superior com inferior e seu trabalho futuro na mastigação, como ainda com a respiração bucal que é decorrente do processo, ainda se tem comprometimento do palato em ogivo, ou seja, ele fica mais arqueado, como ainda o retroposicionamento da mandíbula. Ela acaba ficando mais posterior à maxila e o queixo, a região do mento, não se desenvolve. As consequências não param por aí. A longo prazo, ao passo em que a criança vai se desenvolvendo, sua estrutura como um todo vai sendo moldada conforme tais hábitos. Por isso, não só a nível da cabeça, mas como os danos podem surgir no corpo como um todo. Como a área da boca comprometida tem íntima relação com todo o trato respiratório e este com o resto do organismo, como consequência disso, a criança que respira pela boca pode apresentar alterações posturais como lordose, cifose e escoliose. Agora, existem evidências que o hábito de chupar dedo pode vir desde a vida dentro do útero. Só que o uso de mamadeira e chupeta não. Então, os responsáveis pelo acesso das crianças a esses recursos e hábitos também são responsáveis pelos seus danos. E os responsáveis? O que sabem de fato sobre isso tudo? Até onde vai o conhecimento dos familiares e profissionais que lidam com as crianças? Afinal, os produtos que estão à venda no mercado só continuam lá porque há consumidores para comprar. Chupeta. E mamadeira também. E mamadeira também. Mas ela só começou a chupar chupeta e mamadeira só depois dos 6 meses, que foi quando a gente parou só o peito, né, exclusivo, e aí começou a dar alimentação normal, e aí eu comecei a dar com mamadeira e chupeta também. Essa chupeta ajuda você na sua rotina? Muito. Ajuda bastante? Muito. Chupeta, assim, Tranquiliza a criança? Tranquiliza muito, é milagrosa. Você acha que ela pode, assim, trazer alguma consequência? Para os dentes, a dentição, essas coisas? A gente tem essa preocupação, né? Mas, assim, acaba que ela é tão milagrosa que eu acabo dando, sabe? Ele chupa chupeta, não chupa dedo. O que mais quer fazer? Você acha que tem alguma consequência? Não, se você não deixar ele chupando o dia inteiro a chupeta. Ele chupa mais pra dormir, mais nada. Isso te ajuda? Ajuda bastante, porque acalma ele também, né? Então é bom, também não é legal deixar a criança chorando o tempo todo. Então se pode acalmar ele, eu acho que não vai acontecer nada. Também tem o tempo. Eu não vou deixar ele chupando chupeta até os 3 anos, 2 anos, 5 anos. Não, só mesmo no início, porque é bom para acalmar a criança, para ninar ele, é muito bom. Eu gosto, acho que não vai prejudicar ele, não. Assim, o que acontece é que muitas vezes os pais, eles também utilizam a chupeta como uma forma de compensar a falta que eles fazem aos filhos, né? E também tem uma questão aí envolvida que não se, talvez seja um pouco velada, é que os pais também têm ganhos com a chupeta da criança, né? A criança, quando ela quer chupar uma mamadeira, chupar uma chupeta ou até colocar o dedo na boca, ela de certa forma, ela vai ser acalmada, né? E ao retirar isso traz ansiedade para a criança, e a criança pode fazer birra, pode chorar. E aí, o que os pais fazem? Devolvem a chupeta, porque muitas vezes eles não querem lidar com essa birra da criança e em alguns momentos eles também não querem ter o trabalho de
de conseguir retirar, fazer essa retirada da chupeta e da mamadeira, porque isso é um processo longo, é um processo demorado. Não é algo que se faz de um dia para o outro e a criança vai aceitar, né? Em alguns momentos, os pais vão ter que deixar a criança e depois ir retirando aos poucos. No dia seguinte também, no outro dia, lembrar aquela criança de que ela está retirando aquela chupeta, que aquilo é importante para ela. Isso tudo tem que ser muito conversado com a criança. A criança precisa ter esse diálogo em casa também para ela entender que aquela chupeta ela tem que ser retirada, né? Mesmo uma criança de 2 anos, que às vezes os pais eles acham que ela não vai entender, ela vai entender, mas você precisa falar com ela, né? Os pais às vezes eles não sabem conversar com a criança, e aí é que está o problema. No berçário 1, eles ficam com a chupeta o tempo todo. Agora, quando no berçário 2, que é a minha turma, que as crianças têm 1 ano e meio, estão completando 2 anos, o que eu faço? Eles ainda estão com o hábito de chupar a chupeta, porque eles estão descendo do berçário, só que eu, como professora, eu vou tentando tirar a chupeta, o dedo, vou tentando tirar a atenção deles daquilo dali, dando um brinquedo, chamando a atenção para outra coisa. Isso é hilário, chega a ser hilário. Já chega um tempo que eles não chupam mais chupeta aqui, só na hora do sono. Hoje, por exemplo, eles chegam com chupeta, me entregam a chupeta, eu guardo, na hora do sono, eu ofereço para as que me pedem. Tem criança que nem me pede chupeta. Gente, quando eu entrego a criança no portão, a primeira coisa que eles pedem pro pai é a chupeta. Então é uma coisa que os pais acabam cedendo para não ter choro, para não ter conflito nenhum. Ele vai escolher, né? Tem a questão da escolha. Algumas famílias optam por não fazer uso da chupeta, outras optam por sim, cada uma segue, tem a sua explicação. A questão mesmo do emocional, a questão do prejuízo que pode causar odontológico lá na frente, né? Então a gente procura respeitar isso. Agora, em alguns momentos, pelo menos pra gente na escola, por serem várias crianças que a gente atende, então, assim, realmente para nós acaba sendo em alguns momentos um benefício sim, porque deixa a criança mais tranquila, em casos de crianças que estão na fase da oralização, com a questão de mordidas, a gente consegue acalmar aquela criança, consegue fazer com que ela passe até a canalizar aquela energia ali, né, aquele nervoso que ela está naquela hora que ela não consegue oralizar e acaba mordendo um amigo. Ela passa aquilo ali para a chupeta, entendeu? Então, realmente, em alguns momentos, para nós, dentro de escola, não é que seja um benefício, mas nos ajuda. Falar sobre o hábito de sucção digital e de chupeta. Bom, esses hábitos, eles são muito maléficos para a oclusão da criança. Por quê? Porque causam desequilíbrio entre a musculatura, os ossos, inclusive até pode afetar a respiração da criança. Por quê? Porque ela vai ficar com uma mordida aberta e com isso ela fica respirando pela boca, pode ficar com uma gengivite devido a essa respiração bucal, ela vai ficar com uma mordida cruzada. O que seria isso? Os dentes posteriores vão ficar por dentro dos dentes, né, superiores por dentro dos inferiores. E com isso, o que vai acontecer? Essa criança ela vai ficar com uma atresia, ou seja, uma falta de desenvolvimento do arco superior. E se isso aí continuar, vai poder se tornar uma mordida cruzada esquelética, tá? Então, é importante o que para evitar esse malefício? Que os pais procurem utilizar uma chupeta ortodôntica, por exemplo. Por quê? Porque ela imita o bico do seio da mãe. E também a mãe ela tem que ser estimulada a amamentar o seu filho ao seio, porque aí ele vai promover um desenvolvimento de todo o arco, né, da respiração. Ele vai começar a respirar pelo nariz, porque ele está fazendo a sucção no seio da mãe. Vai promover um desenvolvimento dos maxilares. Então a amamentação é muito importante, porque vai evitar também que essa criança tenha esse hábito, né, de sucção indesejado. Falado anteriormente, né, dos fatores etiológicos da maloclusão, dentre eles um que tem assim uma maior importância é o hábito não nutritivo, que seria a chupeta, o dedo, a mamadeira por uso prolongado. Então, para que você tenha uma maloclusão, você precisa ter um hábito que ele tenha uma duração, uma frequência e uma intensidade.
Então você imagina que a criança de 0 a 4 anos, ela pode chupar a chupeta ortodôntica. Isso não vai trazer tanto danos para ela se ela faz aquilo na hora de dormir ou se ela faz aquilo na hora que ela está com mais ansiedade. Agora, já a criança que chupa o dedo, como a Tereza falou, esse dedo está disponível. Então, a intensidade, às vezes, e a duração desse hábito é que vai provocar essas alterações no desenvolvimento do hábito. Então, é muito importante que a mãe, logo ela se conscientiza da importância da amamentação, da importância dela retirar esse hábito até o máximo aos 4 anos. Por quê? Porque depois dos 4 anos começa a ter a reabsorção dos dentes descidos e a erupção dos dentes permanentes que vão surgir por volta dos 6 anos. Se essa criança persistir com o hábito, mais tarde, né, na época da erupção desses dentes, os danos na arcada vão ser muito superiores. Chupa a chupeta, não aceitou o uso da chupeta. Mamadeira está começando agora, né? Porque eu só estou amamentando até os 6 meses exclusivamente. E dedo, como ele está descobrindo o corpo, então o dedo também é um hábito que ele está começando a desenvolver. Mas a gente briga um pouquinho, tira o dedo, não é legal, tal, mas eu acho que é dele mesmo, né, ter o hábito de chupar o dedo, mas isso é muito pouco, muito pouco. Então, na verdade, eu nem queria oferecer a chupeta, né, porque eu acho que pode prejudicar no aleitamento, pode prejudicar no desenvolvimento dentário e tudo mais. Só que a gente ouve muito dizendo que a chupeta ela acalenta, a chupeta ela distrai, e como daqui a uns 4 meses eu vou retornar ao trabalho, então quem vai cuidar dele deu essa orientação, né? Mas quem escolhe é a criança, né? Desde cedo ela já tem os seus hábitos e ela vai dizendo aquilo que ela vai gostar e aquilo que não vai gostar. Então ele já disse que não quer chupeta, né? Com os seus hábitos, ele já disse que não quer chupeta, empurrava com a língua, não conseguia ficar com a chupeta na boca de jeito nenhum. Então eu respeitei, né? Mesmo ele sendo um bebê, ele já vai desenvolvendo aquilo que ele vai gostar ou não. De saúde, eles poderiam, em parceria com a mídia, coordenar campanhas para aumentar as capacidades dos indivíduos, né? No sentido de fazer com que eles não sejam só participantes, mas como agentes das transformações sociais. Então, no caso dos hábitos bucais deletérios, como chupar dedo, uso de mamadeira, de chupeta, que ainda são muito recorrentes, é necessário mais do que informar, do que educar esses indivíduos, né? Instruindo para que eles deixem esses dispositivos menos acessíveis às crianças, ou, por exemplo, retirada da chupeta quando a criança estiver dormindo. É necessário mais do que isso. Das campanhas, elas têm que propor, a partir de uma perspectiva problematizadora, a discussão das causas históricas, sociais e culturais, né, referentes a esses hábitos bucais deletérios, já que eles têm um fator social, né, de cultura intrínseco muito forte. No caso, para cada cuidador que seja responsável por uma criança que tenha um hábito bucal deletério, né, de sucção, seja ele nutritivo ou não, o profissional de saúde, ele não tem que se limitar a dizer que essa prática não deve ser mantida, porque vai comprometer o desenvolvimento da criança, se for muito frequente, se pendurar por muitos anos. Mas procurar entender junto com o cuidador por que a criança ela tem tanta necessidade de chupar chupeta, de chupar dedo, de recorrer à mamadeira. Então, a partir desse diálogo entre o profissional de saúde e o seu paciente, que no caso é o cuidador de alguma criança que tem algum hábito bucal deletério, né, de sucção nutritiva ou não, o profissional de saúde ele vai encaminhar a reflexão desse cuidador para que ele reveja a sua postura com relação a essa criança, né? Talvez ele não participe tanto da rotina dela, talvez ela sinta por isso uma carência e encontre na chupeta alguma fuga, né, para suprir essa necessidade emocional. Talvez esse cuidador ele precise falar com mais calma, agir com mais calma para passar tranquilidade a essa criança e ela não fique tão ansiosa, né, pedindo pela chupeta ou colocando o dedo na boca, né? E sempre que possível, esse cuidador ele vai passar a avaliar se ainda é possível
priorizar a amamentação, né, a sucção dessa criança com relação ao seio da mãe. Se for condizente com a idade, e buscar alternativa, no caso do bico ortodôntico, né, e pratos e talheres infantis, se essa criança ela já estiver na fase de alimentação semissólida ou sólida.